Você já pensou em todo o caminho que a mandioca faz até chegar na mesa de um restaurante em Manaus, por exemplo? Primeiro de tudo, vem o plantio no roçado. E a gente sabe que não adianta só plantar, né? Tem que cuidar, vigiar, zelar, até ela crescer e chegar o momento de colher. Depois de colhida, vem a etapa de transformação dessa mandioca em farinha. Aí pronto, junta a família toda para descascar, triturar, prensar, peneirar, secar. Depois ainda tem a parte de transportar essa farinha e vender para o consumidor final. Esse caminho todo é o que chamamos de cadeia produtiva. E quantos elos não tem essa cadeia, hein? Desde quem plantou até quem comeu essa farinha, lá no final. Nesse episódio, vamos conversar sobre as cadeias produtivas e cadeias de valor no Médio Juruá e como se dá a participação das mulheres nelas. Eu sou a Clara Machado e você está escutando um episódio do Vozes do Juruá, o podcast do Instituto Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Vozes do Juruá. Nossa, enrolei toda, né, de novo? Vozes do Juruá. Esse episódio é oferecido pelo projeto Cosméticos Sustentáveis da Amazônia, uma parceria entre a GIZ e as empresas Sunrise e Natura, no âmbito do programa Develop, do Ministério da Cooperação da Alemanha. Bem, estamos falando do Médio Juruá, a porção média do curso do Rio Juruá, que fica no Amazonas. As cadeias produtivas não se restringem à farinha de mandioca, claro. Temos também as cadeias do pirarucu de manejo, da seringa, do pescado, do açaí, do murumuru e da andiroba. Essas são as principais. Antes de tudo, precisamos entender que existe uma diferença entre o conceito de cadeia produtiva e cadeia de valor. A Luciana Rocha, assessora técnica da GIZ Brasil e especialista em cadeias de valor, vai explicar isso pra gente. Uma cadeia de valor, ela é uma cadeia produtiva que tem coordenação, comunicação e articulação entre os elos dessa cadeia e os outros níveis de gestão que a influenciam. Por exemplo, os prestadores de serviços de ATER, de pesquisa, serviços financeiros, etc. E os órgãos reguladores, ou seja, aquelas organizações que dão as regras do jogo, né? As leis aonde as cadeias operam, né? As leis de regulação do mercado, as leis ambientais, as leis trabalhistas, as leis de inspeção sanitária, né? E as leis fiscais também. Então, uma cadeia de valor, ela tem uma série de aspectos ligados muito mais à coordenação desses atores. Cada ator não está atuando apenas em prol da sua organização, ele está atuando em prol da cadeia como um todo. Então, o nível, né, o fluxo de informações, ele é muito maior, né? Ele é extensivo. O papel, né? O enfoque principal dessa cadeia é no valor, na qualidade. A estratégia dessa cadeia, ela é focada num produto diferenciado. Existe uma liderança, né? Ela é liderada pela demanda, né? Ou seja, você não produz porque você tem muito daquela matéria-prima, mas porque existem pessoas, existem organizações que querem comprar aquele produto, né? A estrutura da cadeia de valor, ela é formada por atores interdependentes, que se preocupam com o resultado da cadeia como um todo. E é a filosofia, né? A base filosófica do trabalho é a competitividade da cadeia e não a competitividade de cada uma das empresas ou cada uma das organizações que estão envolvidas com ela. Então, é como se todos os elos da cadeia trabalhassem juntos para valorizar o produto no mercado e qualificar os serviços de todos os agentes envolvidos. Há quem não reconheça no meio desses agentes o papel da mulher. Algumas mulheres e homens sequer enxergam os trabalhos de cuidado, de apoio e de limpeza como parte da cadeia produtiva. Apesar de que existem estudos internacionais que mostram que quando as mulheres
têm acesso aos mesmos níveis de educação e de capacitação, né, que os homens, elas conseguem aumentar em pelo menos 30% tanto a produtividade das cadeias em si, quanto o desenvolvimento econômico e territorial, né, de uma região. Isso significa o quê? Que se as mulheres tivessem, né, mais acesso, elas poderiam gerar muito mais resultados, tanto para uma cadeia específica, né, quanto para as suas famílias e quanto para o crescimento econômico e social e ambiental, né, de diversas regiões. Mas infelizmente essa ainda não é a realidade que temos. Na maior parte das vezes, as mulheres sequer são remuneradas pelo seu trabalho, seja ele de cuidado com a família, seja no roçado, na pesca, na coleta de sementes, no tratamento da borracha. As mulheres do Juruá já estão atentas a essas desigualdades e lutando contra isso há algum tempo, desde a criação da ASMANGE, Associação de Mulheres Agroextrativistas do Médio Juruá. A Associação das Mulheres é uma organização de base comunitária que foi criada em 2004, com o objetivo de valorizar as mulheres no meio social e garantir o acesso a políticas públicas. Tem uma missão de fomentar a participação das mulheres na vida social, política e econômica de suas comunidades e no território como um todo. Essa é a Kilvilene Cunha. Ela foi presidente da ASMANGE por 4 anos e ressalta como o trabalho das mulheres sempre foi visto como auxiliar e nunca com protagonismo. Durante o processo histórico de movimento organizacional do Médio Juruá, as mulheres tiveram uma importante atuação, só que são invisibilizadas porque esses trabalhos foram feitos nos bastidores, dando apoio aos seus parceiros a irem para os eventos, ou cuidando da alimentação durante as oficinas e encontros que eles faziam naquela época. E além de ser trabalhos nos bastidores, eram vistos como apenas o papel da mulher ou o papel de esposa fazer isso. Com a organização das mulheres, isso vem mudando. Olha o que elas pediram. As mães trabalham ativamente pela garantia de direitos iguais, porque não pode haver dúvida da importância das mulheres no processo de desenvolvimento comunitário. E nesse desejo surgiu uma demanda dentro da Assembleia de um diagnóstico de gênero, que além da gente falar dessa importância do trabalho das mulheres, a gente consegue mostrar em dados de pesquisa o grande desenvolvimento que as mulheres já fazem aqui no território e que é invisibilizado. Sim, elas trouxeram a demanda de uma pesquisa, um diagnóstico de gênero que revelasse a importância do trabalho das mulheres no Médio Juruá. A Ronayana Silva é assessora da ASMANGE desde 2017 e atualmente é coordenadora de programas territoriais na Citaui. Ela testemunhou essa decisão das mulheres do Médio Juruá de buscar respaldo científico para sua luta histórica junto ao movimento social. Uma luta que conquistou território. Hoje existem 2 unidades de conservação na região, além de saneamento básico, o manejo do pirarucu, entre tantas conquistas nas quais elas eram sempre jogadas para o escanteio das memórias. A Rona vai contar pra gente como ela presenciou e participou desse processo. A ideia de realizar o diagnóstico de gênero veio através de um processo de reconhecimento dessas mulheres, de autorreconhecimento, de que elas participavam, elas faziam parte de todas as atividades econômicas que estavam em andamento ali no território, né, no Médio Juruá. Então, a partir do momento em que a ASMANGE começa a resgatar a participação social dessas mulheres, né, no ambiente do associativismo mesmo, e mobilizar a participação dessas mulheres, elas começam a olhar para as cadeias produtivas e se reconhecerem como partes desse processo. Então, ali, nesse momento, elas fizeram uma pergunta se elas se reconhecem inseridas nessas atividades econômicas, nessas atividades produtivas, né? Muitas vezes transferindo ali conhecimento geracional, muitas vezes aplicando mesmo metodologias, ou muitas vezes participando das atividades manuais das cadeias produtivas. Como que elas poderiam potencializar e dar mais visibilidade para os trabalhos que elas já realizam.
Então, eu acho que o diagnóstico vem como uma forma metodológica, até mesmo de orientar as ações da Asmange e dos parceiros para gerar cadeias produtivas de fato inclusivas e justas, né, na região. Então foi ali na ocasião da Assembleia de 2019, em que essas mulheres estavam reunidas para discutir o seu planejamento estratégico, e eu acho que foi um ponto, né, um processo de muita maturidade que a Asmange teve ali, em que ela conseguiu reconhecer um ponto fundamental, necessário de ser desenvolvido para o bem-estar das associadas, ao mesmo tempo que ela conseguiu identificar as parcerias que elas já tinham, né, do Instituto Juruá, das associações locais, para conseguir, de fato, realizar esse estudo e podendo trazer um produto de muita relevância para a agenda dos parceiros, né, nesse sentido de inclusão nas cadeias produtivas. O Instituto Juruá buscou parcerias para desenvolver essa pesquisa científica, o diagnóstico de gênero. Mas as mulheres dificilmente pensam só em si mesmas, né? Então elas tomaram a decisão de incluir a juventude também nesse diagnóstico. A inclusão dos jovens na pesquisa é de grande importância, porque a juventude das comunidades são as futuras lideranças que vão dar continuidade nesse processo organizacional da região. Então, faz-se necessário também saber a opinião deles, as perspectivas de vida e que melhorias eles pretendem ter na comunidade para que eles não tenham que sair em busca de seus direitos. Então, a partir dessa demanda, uma equipe de pesquisadoras se reuniu com lideranças comunitárias e moradores do Médio Juruá para definir como seria feita a pesquisa. E decidiram que fariam alguns questionários com diferentes moradores. A Lívia Cruz é uma das pesquisadoras que compôs essa equipe. A partir dessa troca com as lideranças da Asmange e outras mulheres do território, a gente decidiu que a gente ia aplicar questionários com diferentes moradores da região, homens, mulheres, de diferentes idades, acima dos 18 anos. E esses questionários, eles tinham perguntas de todo tipo, desde aquelas que são respondidas com um simples sim ou não, até perguntas totalmente abertas, como quais são os seus maiores sonhos e desejos, por exemplo. E uma coisa super legal foi que esses questionários foram aplicados por 6 jovens comunitários que foram escolhidos pela Asmange e treinados por nós em campo, no barco, lá no Rio Juruá. E para complementar as entrevistas individuais, foram feitas algumas oficinas de grupos focais, que foram baseadas numa metodologia que a gente chama de mapeamento de cadeias de valor sensíveis ao gênero. E a gente usou essa outra metodologia para entender melhor a participação feminina e masculina em cada uma das principais cadeias produtivas da região, a partir de uma visão coletiva da comunidade, para complementar a visão individual. E o que será que esse diagnóstico revelou, hein? Alguns números importantes revelados na pesquisa dizem respeito à participação de homens e mulheres nos trabalhos produtivos e reprodutivos. Essa é a Natália Messina. Ela é analista socioambiental no Instituto Juruá e acompanhou de perto esse diagnóstico. O trabalho produtivo que ela menciona é aquele voltado para o mercado, que é remunerado. E o trabalho reprodutivo é aquele voltado para atividades do lar e da família, normalmente não remunerado e desempenhado sobretudo por mulheres. Nos trabalhos produtivos ou de mercado, que são aqueles principalmente ligados às cadeias da sociobiodiversidade, nós percebemos que os homens dedicam mais tempo do que as mulheres. Então, 21% do uso de seu tempo, face a 13% do uso do tempo dedicado pelas mulheres. Já os trabalhos domésticos e de cuidados familiares, que são os ditos trabalhos reprodutivos, nós percebemos uma inversão, um tempo maior dedicado entre as mulheres. Então, são 34% do uso do tempo delas, face a 22% do tempo dos homens. É aquela velha e conhecida história do homem que trabalha e ganha o dinheiro que vai sustentar a família, né?
Por que será que as mulheres não estão mais incluídas nos trabalhos produtivos? A pesquisa também apontou que o cuidado com os filhos e dependentes familiares é um dos principais fatores de impedimento da mulher no mercado de trabalho. Foram 45% das mulheres e apenas 5% dos homens com filhos que disseram ter parado de realizar alguma atividade remunerada após terem se tornado mães ou pais. Sem contar os casos recorrentes de casamento infantil e gravidez precoce, algumas tendo tido seus filhos com 12, 13, 14 anos. E acontece que alguns estudos indicam que o início precoce do trabalho reprodutivo deve impactar diretamente na vida social, na saúde, na educação, na emancipação, enfim, para uma vida adulta dessas meninas jovens, especialmente porque o casamento e a maternidade são os principais fatores que, de alguma forma, aumentam as restrições baseadas em gênero. Para cada cadeia produtiva, a pesquisa comparou a remuneração dos homens, das mulheres e da família, ou seja, quando o homem, a mulher e os filhos, se for o caso, recebem juntos. Como exemplo, citamos o recebimento do pagamento das safras por cadeia produtiva, em que a destinação do dinheiro ora se faz mais para o grupo de homens, ora mais para o grupo da família, ora para esses dois grupos similarmente, mas em nenhum momento para a mulher. O que acontece é que em nenhuma cadeia a mulher revelou receber mais ou igualmente a renda mediana de ambos os grupos, homens e famílias, ainda que elas participem com grande intensidade, como é o caso da cadeia da Andiroba. Além do mais, as cadeias tidas como mais rentáveis na região, ou seja, aquelas que geram mais renda, que são as observadas pelo diagnóstico, a da seringa, a cadeia da borracha e a do pirarucu manejado. Essas cadeias são as que as mulheres menos participam em suas etapas de trabalho. E é importante ressaltar aqui que, apesar disso, o manejo do pirarucu trouxe para as mulheres uma renda inédita na pesca. Um estudo liderado pela pesquisadora Carolina Freitas, publicado em 2020, mostra que uma comunidade que maneja o pirarucu tem 77% de chance de remunerar as mulheres na pesca. E esse número cai para 8% nas comunidades onde não há um manejo. Isso ficou claro também nos resultados do nosso diagnóstico quando olhamos para a cadeia do pescado. Embora essa seja uma das cadeias em que as mulheres mais participam de pelo menos uma etapa, 9,3% dos homens e 7,4% das mulheres acham que o trabalho da pesca é exclusivamente masculino, ainda que mais da metade das entrevistadas pesque com a técnica de caniço e quase a metade com a malhadeira. Isso sem falar das etapas de beneficiamento. Ou seja, não é que as mulheres não participam da pesca, elas só não são remuneradas por isso. Muitas vezes o que acontece é que existe uma percepção de que as atividades ou os empreendimentos ou os elos onde as mulheres estão inseridas dentro das cadeias de valor, eles são pouco relevantes. E muitas vezes isso gera tomadas de decisões erradas, né? Então, quando a gente consegue reconhecer que existem mulheres atuando em certas funções ou em certos elos dessas cadeias, a gente valoriza essas pessoas, valoriza num sentido de reconhece a sua função e valoriza no sentido financeiro também, né? Então, muitas vezes a gente vai pagar o valor adequado para o trabalho dessas mulheres que antes não estava sendo pago, algumas vezes ele não era pago nada, né? Outras vezes ele era pago pouco. Outra questão é que a gente vai trazer maiores treinamentos, capacitações, trocas de experiências para que essas mulheres possam aumentar a sua produtividade, né? Para que essas mulheres possam atuar e contribuir também para o crescimento, né, econômico daquela região, né, que muitas vezes elas acabam ficando invisíveis, invisibilizadas nesses processos de desenvolvimento econômico.
Então, o primeiro passo foi dado. Esse diagnóstico mostra o quanto o trabalho feminino está em segundo plano, apesar de fazer parte de tantos elos nas cadeias produtivas e de valor no Médio Juruá. Ninguém maneja pirarucu sem almoço. O peixe não é vendido sem a limpeza e os equipamentos não se organizam sozinhos. Em todos esses elos, tem as mãos femininas trabalhando. Isso sem contar o trabalho reprodutivo, de cuidado da casa, dos filhos, da alimentação. Afinal, os homens não participariam de reunião, não pescariam, não caçariam, nem mesmo conquistariam o território das unidades de conservação sem o trabalho não remunerado das mulheres. É visível essa falta de reconhecimento desse trabalho que muitas vezes não só as mulheres fazem, mas assim, mais claramente essa atividade de trabalho doméstico executada pelas mulheres, né, em geral. Nós percebemos que é desigual quando a gente compara com o mesmo trabalho que alguns homens às vezes ajudam e na maioria das vezes outros não. Essa é a Raqueline Neri, analista executiva do Fundo Médio Juruá e assessora da Asmange. Ela acredita que os resultados desse diagnóstico vão trazer uma nova perspectiva para a Associação de Mulheres. A partir dessa devolutiva do diagnóstico, a Asmange vai incluir no seu planejamento algumas atividades ou pensar, de repente, em parceria com o Instituto, algumas atividades para que a gente possa mudar esse cenário, né? Mas que hoje a Asmange não tem nada voltado para essa questão. Com certeza, as mulheres do Juruá vão fazer um ótimo uso dessa ferramenta que é o diagnóstico de gênero e juventude nas cadeias produtivas do Médio Juruá. A atual presidente da Asmange, a Rosângela Cunha, mais conhecida como Sulinha, foi quem coordenou a pesquisa. Ela conta pra gente algumas cadeias produtivas que estão sendo construídas e lideradas pelas mulheres. A Asmange está trabalhando com 3 linhas de produção. A Biojóias com escama de peixe, mas com foco na escama do pirarucu, que é uma cadeia que está tendo bastante visibilidade e um grande protagonismo comunitário. A produção de óleo de andiroba artesanal, valorizando a cultura e a mão de obra das mulheres. A produção do biocosmético, fortalecendo a autonomia financeira das mulheres. E já teremos uma 4ª linha de produto, que será a extração de essências, totalmente protagonizada por mulheres. Incrível, né? A participação das mulheres vem aumentando na cadeia do manejo do pirarucu também. A Natália Messina conta pra gente. A gente precisa considerar que um trabalho belíssimo da Asmange, em parceria com o Instituto Juruá e outras organizações aliadas, tem trazido notabilidade para as mulheres na cadeia do pirarucu, especialmente a partir da etapa da contagem. Então, algumas oficinas estão sendo ofertadas no território, cerca de 80 mulheres já foram formadas nessas oficinas e pretende-se com isso dar mais visibilidade para outras etapas onde elas desejam estar e fortalecendo também o papel delas na reunião de avaliação e planejamento, que é uma etapa de importantes tomadas de decisão para a cadeia do pirarucu. Com certeza, Nath. Esse diagnóstico vem para somar com uma série de atividades que já vêm sendo elaboradas pela Asmange e seus parceiros. Uma das pesquisadoras que colaborou com esse diagnóstico é a Jéssica Souza, que também é analista socioambiental do Memorial Chico Mendes. Esse diagnóstico, demandado pela Asmange e executado pelo Instituto Juruá, é um passo muito lindo e muito importante que as mulheres do Médio Juruá estão dando. É um passo em direção ao reconhecimento, ao empoderamento e à valorização de suas histórias de vida, seus sonhos e seu trabalho, seja qual for esse trabalho. Eu acho que um dos principais resultados desse diagnóstico, antes de mais nada, é ver a força da Asmange ao demandar esse tipo de pesquisa, ao fornecer equipe para se capacitar e participar da etapa de campo, participar ativamente da elaboração do relatório, do podcast, dos vídeos. Tudo isso demonstra a força dessas mulheres que, ao buscarem reconhecimento, também reconhecem a importância da metodologia científica para alcançar seus resultados. Isso, para mim, é muito bonito,
principalmente em ver as mulheres agroextrativistas se aproximando desse espaço que antes parecia tão distante, que é o da ciência. Em segundo lugar, eu acredito que esse diagnóstico nos fornece informações de como seguir trilhando esses caminhos de conquistas e reconhecimento. Com base nesses dados, as mulheres do Médio Juruá podem embasar discussões no território, propor mudanças estruturais na região e alcançarem cada vez mais a equidade de gênero dentro de suas casas, comunidades, nas cadeias produtivas e no território como um todo. Bem, espero que você tenha gostado de escutar sobre a história e a organização das mulheres do Juruá por igualdade. O relatório completo do Diagnóstico de Gênero e Juventude nas Cadeias de Valor do Médio Juruá está disponível para leitura no nosso site www.institutojuruá.org.br ou pelo link que está aqui na descrição do episódio. Esse episódio foi editado por mim, Clara Machado, e roteirizado por mim e pela Natália Messina, com contribuições da Camila Duarte Ritter e Lívia Cruz. A vinheta é de Luan Alencar e a música tema de João Vitor Campos Silva. O Diagnóstico de Gênero e Juventude nas Cadeias de Valor do Médio Juruá foi realizado com apoio do projeto Cosméticos Sustentáveis da Amazônia, uma parceria entre a Geise Brasil, Natura e Sunrise, no âmbito do programa Develop, do Ministério da Cooperação da Alemanha. Nos vemos na próxima, com mais Vozes do Juruá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá. Eu sou um cabra de sorte de morar no Juruá, porque tudo que eu preciso a natureza dá.